Olá, meus amados irmãos em Cristo. Nós vamos falar nesse vídeo a respeito do seguinte assunto. Moisés liberta Israel do Egito apenas com armas espirituais. E vamos ter como ponto de referência para nossa reflexão Êxodo capítulo 2, versículo 11, até Êxodo capítulo 2, versículo 25. E também Êxodo capítulo 3 até o Êxodo capítulo 14. E também tomaremos como base Zacarias capítulo 4, versículo 6. Nós sabemos que depois que Moisés matou o egípcio e enterrou na areia, e no outro dia saiu para visitar os seus irmãos hebreus e viram dois hebreus discutindo. Ele quis reconciliá-los e aí os hebreus disseram: você quer nos matar como matou o egípcio e enterrou na areia? E depois disso Moisés ficou sabendo que Faraó já tinha sabido sobre o seu crime. E ele fugiu para um deserto lá na casa e se casou com a filha de Jetro lá no deserto e ficou lá durante 40 anos. E então, durante 40 anos, ele estava desenvolvendo a sua intimidade com Deus. E Deus então aparece a Moisés depois que Deus tinha percebido que Moisés tinha desistido da sua própria força, da sua própria capacidade, da sua própria justiça feita pelas suas próprias mãos, e também pela sabedoria de estar querendo aconselhar, no caso, aqueles dois irmãos hebreus, quando ele desistiu dessa capacidade de força, de poder, de abuso de autoridade e também da sua capacidade de aconselhamento segundo aquilo que ele pensava que era certo. Então Deus aparece para ele e dá-lhe uma missão, a missão dele estar libertando o povo de Israel lá no Egito. Deus dá a ele, então, armas espirituais. Uma das armas espirituais é a vara. A vara para que transformasse em cobra, e aconteceu todo aquele milagre ali. E Deus falou que Moisés usasse a vara para chegar diante de Faraó e fazer aquilo que realmente o Senhor orientasse. A vara significa autoridade. Então Deus deu autoridade a Moisés, para Moisés ir até lá e mostrar de uma forma sobrenatural como Deus iria agir, como Deus iria agir lá no povo de Israel, como tirar o povo de Israel com mãos fortes, braços estendidos. E Moisés foi. E também outra coisa importante é que Moisés usava uma outra arma, que era a arma da palavra. Era uma palavra que Deus falava a ele com uma palavra específica, palavra ungida, uma palavra específica para uma pessoa num determinado momento. No caso, Deus deu a ele palavras específicas para ele falar para Faraó, e também chegou um momento que Deus deu a ele uma palavra específica para ele se dirigir ao povo de Israel. E ele então usou essa palavra, que é a espada do Espírito, para estar libertando o povo de Israel. Também Moisés usou a oração, uma outra arma. Quando Faraó estava em aflição, Faraó pedia que Moisés orasse a Deus para que Deus o livrasse daquela aflição, que eram as suas pragas. E Moisés então se dirigia a Deus e orava, e aquela praga
aquela aflição passava de Faraó. Então ele usou também a oração para orar para o Faraó e usou todas as armas. Então essas três armas: autoridade, palavra e oração. Palavra e oração significa o quê? Comunhão. Palavra de Deus é Deus falando conosco, Deus falando com cada um de nós a respeito de algo que Ele quer que nós façamos. Oração é nós estarmos falando com Deus a respeito dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos ao fazer a vontade do Senhor. Então, Moisés, agora, o homem mais manso da face da terra, não estendeu as suas mãos para fazer nada por conta própria, mas tudo que ele fazia ou tudo que ele falava era na direção da orientação do Espírito Santo de Deus. Tinha a autoridade de Deus para agir de tal maneira. E então ele usou as armas, não as armas carnais como ele queria usar quando estava lá no palácio mesmo tendo autoridade, matando o egípcio ou aconselhando dois irmãos hebreus que estavam ali em desavença. Mas agora ele falava apenas aquilo que o Senhor falava com ele. Então, Moisés tinha comunhão com Deus, tinha diálogo. Comunhão é você falar com... Diálogo significa você falar com alguém e este alguém falar com você também. Então Moisés usou essa palavra, né, dirigida a Faraó e também dirigida ao povo de Israel na sua necessidade. Então que nós possamos... O que significa isto para nós hoje? Significa que nós também somos pessoas que Deus nos levantou, nos chamou para libertar pessoas que estão cativas, pessoas que estão oprimidas pelo pecado, pela prostituição, pelos vícios. E foi o Senhor que nos chamou. Moisés foi fiel na época da sua geração. E nós agora, o Senhor coloca nas nossas mãos essa responsabilidade de libertar não simplesmente um povo fisicamente, mas espiritualmente também. Então, por isso ele nos dá armas espirituais, nos dá direção, estratégias vindas do Espírito Santo de Deus, não de nós mesmos. Então, a primeira é a oração. Nós devemos orar por todos os homens para que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, se me engano, diz isto. E nós devemos, então, estar também pedindo a Deus que revele as pessoas, que salve, que transforma. Mas também, ao mesmo tempo, nós devemos usar a autoridade no nome do Senhor Jesus, e repreender todos os demônios que estejam alojados na mente, nas emoções, nos desejos da pessoa. Se a pessoa estiver prostituindo, você tem que se levantar em oração e repreender o espírito de prostituição. Se a pessoa for violenta, você deve repreender o espírito de violência. Se for incredulidade, repreenda em nome do Senhor Jesus o espírito de incredulidade. Se for idolatria, repreenda em nome do Senhor Jesus o espírito de idolatria que está alojado naquela mente e aquela pessoa está ainda presas àquele espírito de idolatria. Então nós devemos usar as armas espirituais. Nós devemos usar as armas, a oração, e também estar repreendendo em nome de Jesus. E também nós devemos estar usando a palavra de Deus. Falar a palavra de Deus e falar de Jesus para as pessoas. Falar com autoridade, com convicção. Falar realmente com a convicção vem dos céus, aquela certeza de que você tem, de que o Senhor te salvou, perdoou os seus pecados, transformou a sua vida apenas através de Jesus. Então, meus amados irmãos em Cristo, procure então fazer isto. Você é o Moisés de hoje. Isto é, Deus quer te usar hoje
como Deus usou Moisés para libertar pessoas. E não adianta você usar sabedoria humana, não adianta usar de violência, não adianta usar de discussão, não adianta usar nenhumas armas humanas, por melhores que sejam. Use as armas espirituais. Use as armas espirituais do seu testemunho, né? Do seu relacionamento com Deus e da sua dedicação ao próximo também. Que Deus continue abençoando poderosamente você, toda a sua família, tudo aquilo que você administra para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus.